Celebração da vigília de São Pedro e São Paulo. Nesta vigília da solenidade de Pedro e Paulo, queremos agradecer a Deus a vida e a missão destes apóstolos, que pregaram o Evangelho com a palavra e a vida, e seguiram com amor o caminho de Jesus. Lembramos também o bispo de Roma e todos os pastores da igreja, todos de pé, para recebermos nossos celebrantes cantando. Eu não queria vir, eu não queria servir, eu não queria falar, eu não queria ouvir que o Senhor veio me salvar. Eu não queria vir, eu não queria servir, eu não queria falar, eu não queria ouvir que o Senhor veio me salvar. Eu tentei fugir do teu amor, mas precisava vir para chegar aqui, Senhor Salvador. A minha vida não tem sabor. Eu não queria vir, eu não queria servir, eu não queria falar, eu não queria ouvir que o Senhor veio me salvar. Eu não queria vir, eu não queria servir, eu não queria falar, eu não queria ouvir que o Senhor veio me salvar. Boa noite. Boa noite. Vamos acolher o irmão que está do lado, deseja a paz de Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, à casa de Deus. E nós iremos acolher os nossos irmãos cantando. Vamos cantar assim, ó. Boa noite, você que chega, receba a nossa salvação. Unidos ficaremos a paz no coração. Boa noite. Boa noite, você que chega, receba a nossa salvação. Unidos ficaremos a paz no coração. Por isso bata com o pé, mas forte bata com a mão. Abraça quem está do seu lado, porque somos irmãos. Abraça quem está do seu lado, porque somos irmãos. Então o estado foi bom, né? O estado foi bom. Mas pode ser melhor, não pode, para nosso Senhor, que a gente acolher bem os nossos irmãos. Então tá, com toda a força. Boa noite. Boa noite, você que chega, receba a nossa salvação. Unidos ficaremos cada paz no coração. Boa noite. Boa noite, receba a nossa salvação. Unidos ficaremos cada paz no coração. Por isso bata com o pé, não solte bata com a mão. Abraça quem está do seu lado, porque somos irmãos. Abraça quem está do seu lado, porque somos irmãos. Viva Jesus Cristo! É nessa alegria que nós queremos nos reunir como comunidade santa, Igreja de Deus aqui em Maranguape, celebrando o seu padroeiro, São Pedro. E é nessa alegria que nós também queremos invocar a presença da comunidade santa, comunidade perfeita que nos ensina a ser comunidade cristã. Por isso vamos invocar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos
forte ao Senhor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, Ao teu dispor, ao teu dispor. para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, destino de amor. Meus irmãos, eu vos desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Foi o amor de Deus que nos reuniu aqui hoje, para que em torno da sua palavra nós pudéssemos encontrar o real sentido de nossas vidas. Mas nós sabemos que por muitas vezes a nossa vida e o nosso coração entrou em realidades que não foram somente as realidades do amor de Deus, mas andaram muitas vezes na busca das paixões humanas desenfreadas e que muitas vezes nos conseguiu de sofrimento. Por isso, nesse instante do ato penitenciário, eu convido a você a inclinar a sua cabeça e com o coração diante do Senhor, confiante em sua misericórdia, pedir a graça do perdão, para que o Senhor venha sobre nós e perdoe-nos de nossas faltas, de tudo aquilo que nos afastou da vivência real e completa do Evangelho, de tudo aquilo que não nos faz família de Deus, de tudo aquilo que em nós é pesado e que nós precisamos pedir ao Senhor que tire de nós, para que nós possamos caminhar com a cabeça erguida e felizes por viver o amor. Por isso cantemos o amor de Deus. Eu te suplico perdão, ó bom pastor. Senhor, tem piedade. Lembra-te de mim, pecador, ó tua cruz. Cristo eleição, Cristo eleição, Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós.
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Na alegria de celebrarmos o grandioso São Pedro, elevemos a Deus o nosso hino de louvor. Especial as intenções que são colocadas diante do altar do Senhor, e mais ainda pelo 7º dia de Francisco Antônio do Nascimento. Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Os apóstolos continuam a missão de Jesus, libertar os males e pregar o Evangelho. A fidelidade no amor deve ser a base de vida daqueles que é chamado a guiar o povo de Deus, todos sentados para ouvir as Santas Leituras. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E pega-lhe a mão direita. Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando, louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. Ó dia ao dia, transmite essas mensagens à noite pública essa notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa
Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critério humano. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excesso perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Ó Senhor, tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu te amo. Todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho cantando. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue.
Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs dessa comunidade dedicada aos cuidados espirituais de São Pedro, por todos nós, louvado seja nosso Senhor Jesus. É sempre uma alegria poder retornar a uma comunidade, é sempre bom estar aqui com vocês celebrando a palavra de Deus. Me recordo que alguns anos atrás eu estive aqui visitando as casas, uma vez um outro recordo. A gente visitou as casas, a comunidade, fez aqui um final de semana de missão. Como foi bom! E é muito prazeroso voltar e encontrar a comunidade reunida, pois era assim a alegria no coração dos apóstolos quando saíam, mas quando retornavam, viam que a comunidade deu fruto bom, e como cresceu, e como se desenvolveu. E é sempre uma alegria poder estar com vocês. Desde já expresso a minha gratidão pelo convite. É o segundo ano que venho celebrar com vocês aqui nessa comunidade de São Pedro. E que responsabilidade é poder celebrar na comunidade daquele que é a coluna forte da igreja. Porque Pedro e Paulo, nesta solenidade que nós celebramos, representam como que essas duas colunas que sustentam este telhado, este alicerce desta capela. Paulo, porque sendo alguém que nunca conviveu com Jesus concretamente, fisicamente, não conheceu Jesus, mas pôde ter uma experiência pessoal com ele, e ali fazer um processo de conversão, correspondente aos 3 anos de discipulado daqueles que caminharam com Jesus, porque quando Paulo teve a sua experiência com Jesus, ele passou 3 anos fazendo com que aquela experiência pudesse brotar no seu coração e ali transformar aquela vida, que para ele era uma vida correta, de legalismo e de uma vivência muito correta, digamos assim, da lei judaica. Mas depois de converter-se, foi alguém que viveu concretamente o Evangelho em sua vida. Ao ponto de hoje, nessa segunda leitura que nós estudamos, ele expressar esse belo comentário de alguém que pôde encarnar em si mesmo o Evangelho, pôde viver concretamente aquela palavra. E é interessante nós percebermos, se Paulo, através do judaísmo, era um perseguidor dos cristãos, no fim da vida foi perseguido junto com eles, porque o amor a Cristo impulsionou ao martírio, a doação integral da vida. Pedro, um homem muito trabalhador, a gente sempre diz que Pedro era um homem de cabeça dura, né? Mas isso a gente deixa de lado, né? Vamos falar das virtudes, porque é um homem muito trabalhador, um homem muito honesto e que também gostava das coisas corretas. E quando não entendia as coisas, ele ia lá. Não, tem que ser assim, né? Como os homens mais de cabeça dura. Mas alguém que mesmo com esse coração, no primeiro momento, meio fechado, foi alguém que pôde dar uma resposta magnífica. Porque de uma pedra bruta transformou-se em um grande diamante, ao ser lapidado pela palavra de Deus, ao ser moldado através da experiência concreta com o Evangelho. E estes homens para nós são exemplos magníficos, porque são os primeiros cristãos. São aqueles que primeiramente têm uma experiência com a palavra de Deus e assim se tornam para nós nortes, orientadores da fé, porque eles realmente viveram a fé. E essa liturgia de hoje é um chamado para que nós também encarnemos a palavra de Deus em nós, porque é isso que é ser cristão, é encarnar a pessoa do Cristo em nossa vida, em nossa carne, porque se não for para ser assim, não vale a pena estarmos aqui reunidos. É para viver a experiência concreta de Cristo em nós que nós somos batizados e que nós vivemos essa nossa experiência de fé concretamente. É porque nós acreditamos que a palavra do Senhor, ela aquece o nosso coração e dá sentido verdadeiro ao nosso caminhar, que nós vivemos essa palavra e buscamos conformar a nossa vida ao Cristo.
Mas aí nós podemos dizer como é difícil viver o Evangelho. Realmente não é fácil, porque o Evangelho exige muito de nós. Existe uma mudança radical de vida e que poucos conseguem realmente viver. Todos são chamados, mas poucos ou muitos de nós são aqueles que realmente conseguem viver. Mas todos nós somos chamados a viver essa experiência. Porque somente conformando a vida, a palavra de Deus, é que nós poderemos ganhar o prêmio da vida eterna. A salvação que Cristo conquistou para nós na cruz. A partir dessa liturgia, nós podemos perceber que essa salvação ela ainda continua a ser ofertada. E a igreja é esse sinal mais real e mais concreto que nós podemos perceber os sinais visíveis dessa salvação que é ofertada para nós. Os textos de hoje se voltam muito para essa imagem real e esse testemunho de Pedro e Paulo, mas o Evangelho traz uma singularidade muito especial, porque vai nos remeter à experiência de como deve ser o amor cristão. Jesus, ele não guarda um rancor de Pedro. Nós sabemos que Pedro, ele foi aquele homem que, embora caminhasse com Jesus, tivesse aquela experiência concreta com o mestre, mas foi alguém que duvidou e até mesmo negou. Mas Jesus, ele não guarda rancor. Depois esse mesmo Pedro vai dar um testemunho de fé magnífico, que é esse Evangelho de hoje, onde ele vai dizer, por 3 vezes, vai confirmar essa sua fé magnífica. Mas ele é indagado. Jesus pergunta a ele: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Para os gregos, o amor ele se expressa em 3 sentidos. Existem 3 formas de amar. Existe o amor eros, que é o amor de um homem e de uma mulher, o amor erótico, o amor de relação. Existe o amor filia, que é o amor de um amigo, o carinho que você tem, aquela amizade com uma pessoa, o amor de amigo, é o amor filia. E existe o amor incondicional, que é o amor ágape, é aquele amor que você é capaz de dar a vida por alguém. É o amor, por exemplo, de uma mãe para com o filho. Você não é capaz de dar a vida pelo seu filho? Né? Pronto, é um amor incondicional. Só que, quando Jesus vai perguntar para Pedro, na língua grega, porque os evangelhos foram escritos em grego, certo? Bom, a gente sabe disso, né? Todos os evangelhos foram escritos em grego. E quando a gente traduz de uma língua para outra, a gente perde muito o significado original, certo? Aí deixa eu só fazer um parênteses para vocês. Nós temos alguns irmãos que dizem que tiraram algum livro da Bíblia, né? A gente tem quantos livros na nossa Bíblia? Vocês sabem? Só um parênteses. Quantos livros tem a Bíblia católica? 73. Né? E aí os irmãos tiraram 7. Né? Porque eles disseram que esses 7 eram escritos em grego, não eram inspirados porque não foram escritos em hebraico. Mas aí a gente pode fazer uma conclusão de lógica. Se tiraram os livros porque não eram escritos em hebraico, mas sim em grego, né? Deveriam tirar também o Evangelho, né? Porque os evangelhos são escritos em grego. É difícil a gente entender, né? Mas isso não se sabe, né? Não se sabe. O que importa é que a nossa Bíblia tem quantos livros? Para nós, voltando agora ao texto de hoje. A primeira vez que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? É como se Jesus perguntasse assim: Pedro, tu me ama com amor ágape, tu me ama com amor incondicional, tu é capaz de dar vida por mim? Aí Pedro responde para ele assim: eu te amo como amigo, eu te amo com amor filia, eu gosto de ti. Aí Jesus vai perguntar de novo a ele: Pedro, tu me ama, tu é capaz de dar vida por mim? Ou seja, com amor ágape.
tu me amas? Um amor ágape, incondicionalmente, é capaz de dar vida por mim? Aí Pedro responde de novo: eu gosto de ti. É o amor filial, ele responde com amor filial. E aí Jesus entende a lógica de Pedro. Aí Jesus entra na realidade de Pedro. A terceira vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele entra na realidade, ele pergunta com amor filial. Tu me amas com filia, ou seja, tu me amas como amigo? Pedro diz a ele: tu sabes. Isso é importante a gente entender esse significado, porque vai nos dar o real sentido desse evangelho. No primeiro momento, Jesus ele pede tudo de Pedro. Um amor incondicional, quando dá a vida, mas Pedro não está preparado ainda para dar a vida. E ele é sincero. Ele é sincero. Eu gosto de ti. Mas depois, Jesus ele entra na realidade de Pedro. Pois tá bom, tu gosta de mim, tu é capaz de estar comigo. E ele diz: tu sabes. É importante nós percebermos por quê. Porque a nossa experiência de fé é progressiva. É mentira se você disser que entrou hoje na capela e já é capaz de dar a vida a Cristo. Não é mentiroso se eu disser? Eu entrei hoje, não conheço Jesus, e do nada eu digo: não, já sou capaz de dar a vida. Não é mentira. É mentiroso. Não é? Pedro foi sincero. Ele disse: no momento ainda não sou. Mas Jesus ele faz uma profecia na vida de Pedro. Olha, você é capaz de gostar de mim agora, mas lá no futuro, você vai ser capaz de dar realmente a vida por mim. E você vai fazer até aquilo que você não quer. Agora tu é jovem, tu vai para onde tu quer. Porque ainda tu não foi tocado plenamente por essa experiência do Evangelho. Mas quando tu for velho, outro vai te seguir e vai te levar para onde não quer. Ou seja, a missão vai exigir de ti mais. E você vai ser capaz de dar a sua resposta diferente. Por que isso é importante para nós? Porque talvez hoje a nossa fé não seja ainda uma fé madura suficiente para dar a vida pelo Mestre. Para dar essa experiência real e concreta, até mesmo no martírio, que foi o caso de Pedro. No final da vida ele entregou. Ele se entregou completamente ao ponto de dar a vida. Assim também fez Paulo. Mas é preciso nós termos a capacidade de perceber e de rezar pedindo a graça de Deus para que cresça em nós a fé, porque a fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. É preciso nós pedirmos no coração todos os dias a graça de uma fé mais firme, mais consolidada na palavra de Deus, para que assim nós possamos servir mais e melhor. Porque senão a gente vai se conformar com o cristianismo morto, onde a gente vem sem pé de Deus, mas aquela experiência de fé, aquela palavra que nós escutamos não nos mexe mais. E disso a igreja está cheia e nós precisamos revolucionar. Revolucionar. Em que sentido? Revolucionar é fazer uma manifestação, não. É revolucionar a nossa vida mesmo, com a palavra de Deus. Deixar que a palavra de Deus ela seja realmente o sustento da nossa existência, ao ponto de mudar a nossa vida completamente. O mundo precisa do nosso testemunho. As pessoas precisam da luz da igreja. As pessoas precisam ver em nós o rosto de Cristo. As pessoas precisam ver em nós esse Evangelho, esse Jesus que ama e que é misericordioso para as nossas ações. Nós olhamos para a sociedade e dizemos: é muito fácil dizer que a criminalidade está tomando de conta, dizer que a droga está tomando de conta, dizer que as crianças estão se perdendo. É verdade. Mas qual é a nossa parcela de culpa enquanto cristãos? Será que nós também não temos culpa? No sentido de que, se nós fôssemos ao encontro dessas crianças, se nós fôssemos ao encontro dessas pessoas e levássemos com a nossa vida o Evangelho, será que não modificaria um pouco a situação? Se nós, como pais, educássemos realmente os nossos filhos, através da fé cristã, com os valores do Evangelho, com seriedade, será que não mudaria? Então é preciso a gente trazer para nós e fazer meia culpa de como é que está o nosso testemunho, de como é que está essa vivência do Evangelho. E aqui eu falo também para mim. Falo para mim. Porque nós precisamos, meus irmãos, iluminar o mundo.
iluminar o mundo. Quando levaram essa pessoa, esse coxo, para Pedro, e o coxo pensava que ia receber uma esmola, que ia receber uma oferta, eles se surpreenderam, porque Pedro disse: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, levante-me, para dizer o seguinte: que mais do que aquilo que nós fazemos no bolso, o mundo precisa da nossa experiência de Deus. O mundo precisa da nossa experiência real que nós fazemos de Jesus para iluminar. Era muito fácil Pedro dar dinheiro àquela pessoa e não mudar em nada, ele fica lá naquela mesma condição. Ele poderia ter feito, mas o que ele fez? Levou Jesus, levou a palavra do Mestre. Assim também deve ser conosco. Levar a palavra do Mestre, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que a gente vá, levar a palavra de Jesus. E São Francisco é que sempre dizia: o primeiro evangelho que a gente leva não são as palavras, porque as palavras até mesmo convencem, mas não atraem. O primeiro testemunho que nós devemos levar é a nossa vida estampada do evangelho, porque dizia São Francisco. Talvez não dê tempo a gente folhear a Bíblia e encontrar o versículo correto para dizer para a pessoa, mas se ela vê em nós a misericórdia, se ela vê em nós o amor, certamente ela se convencerá. É isso que essa experiência de Jesus, que essa solenidade de São Pedro quer nos alertar. Que é preciso nós sermos colunas fortes, como foi Pedro e Paulo, da igreja, mas igreja também que é pessoa humana, igreja também que é o irmão que está do lado, porque nós todos aqui somos igreja. O que é ser igreja? É a união dos corações em Jesus. É quando dois ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, unidos em oração, e através do coração é que ali se faz a igreja. É preciso nós sermos suporte, sermos coluna para tantos corações que estão vazios de Deus, para tantos corações que estão vazios. E é bem verdade que muitas vezes esses corações não estão longe de nós. Não precisa nem andar pelas ruas para encontrar, às vezes está dentro de casa. E a gente não consegue ver, e a gente não consegue enxergar, porque estamos blindados, fechados em nós mesmos. Que a palavra de Deus possa nos ajudar a vencer a indiferença. E que nós possamos viver realmente as virtudes de São Pedro e São Paulo, para que nós possamos alegrar o mundo com a alegria do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei, Senhor, vossa proteção. Estendei, Senhor, vossa proteção. Sobre o Papa, os bispos, padres e diáconos, nós vos pedimos. Estendei, Senhor, vossa proteção. Sobre os vocacionados à vida presbiterial e religiosa, nós vos pedimos. Estendei, Senhor, vossa proteção. Sobre os doentes, os tristes e os desanimados, nós vos pedimos. Estendei, Senhor, vossa proteção. Sobre os perseguidos por causa do reino, nós vos pedimos. Estendei, Senhor, vossa proteção. Sobre a comunidade e nossas famílias, nós vos pedimos. Estendei, Senhor, a vossa proteção. Por hoje, dia de São Pedro e São Paulo, para que intercedam ao Deus nossos pedidos, dependendo dos nossos merecimentos como cristãos, nós vos pedimos. Estendei, Senhor, a vossa proteção. Ainda no nosso coração, vamos apresentar a Deus a nossa prece, o nosso pedido, a graça que nós queremos rezar neste dia, sob a intercessão do apóstolo Pedro e Paulo. Deus de amor e de bondade, ouvi as nossas preces
Por Cristo teu Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. No altar de Deus ofereçamos a nossa vida, o nosso coração e as nossas ofertas. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na vocação e no sonho da paz mundial, na luz acesa e a fé que palpita hoje em nós, do livro aberto o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Bendito sejam os frutos da terra de Deus, bendito seja o trabalho e a nossa união, bendito seja Jesus que conosco estará. Além do altar, a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Oremos. Ó Deus, trazemos ao altar as nossas oferendas, alegrando-nos pela festa de São Pedro e São Paulo, certos de que nada merecemos, só de vossa bondade esperamos a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento vamos fechar os nossos olhos e com o coração voltado a Deus, vamos cantar a oração do Pai Nosso, pedindo que cada vez mais a nossa família, que é a Igreja, possa ser fortificada pela graça do Espírito e possa ser santificada pelo dízimo, para que nós possamos viver as virtudes de Pedro e Paulo, apóstolos, colunas firmes na Igreja, e possamos dar o nosso testemunho real e concreto desse Evangelho que nos move e que nos comove a uma real presença. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade.
ofensas de um modo maior, com que perdoar. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Simão, filho de João, tu me amas mais do que isto? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Meus irmãos e minhas irmãs, eis Jesus, o Filho de Maria, o Cordeiro de Deus que tira e apaga todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ter minha namorada, mas de Deus palavras e o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. Teu pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de nova leitura das raízes da vida que meu Pai vê melhor. Luzes acende com brandura para ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser
o pão da vida nos revigore no nosso sim. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, a nossa voz em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Fortalecei, ó Deus, com o vosso sacramento, os fiéis que iluminastes com o ensinamento dos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Eis aqui a serva do Senhor. E o Verbo divino se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, antes de mais nada, somente explicar. A Eucaristia que nós trouxemos, ela infelizmente foi pouca para dar uma hóstia consagrada a cada fiel. Então nós partimos da Eucaristia. Então, quando se parte, mesmo o menor fragmento que você recebe, é Jesus por inteiro. Certo? Não tenha dúvida disso. Quem recebeu o menor pedaço, recebeu Jesus por inteiro, é como se tivesse recebido uma hóstia inteira. Porque é Deus mesmo que se dá. É por isso que quando a gente vai purificar, tem sempre cuidado para não ficar o mínimo fragmento, porque naquele mínimo fragmento é sempre Jesus por inteiro. Certo? Somente explicar, porque às vezes a gente pode no outro ter alguma coisa, né? Vamos lá nessa Boa noite. Boa noite. Com muita alegria que hoje a gente festeja o dia exato do nosso padroeiro São Pedro. E também muita alegria junto a gente poder se confraternizar com a nossa comunidade, com as comunidades vizinhas. E também com o nosso querido seminarista, que já está quase se ordenando, o Edinardo, que é lá de Guaiúba. Muito obrigado pelo seu sim. Quero também agradecer às comunidades, na nossa novena, no nosso querido apostolado da oração. Muita salva de palmas para elas. E as comunidades que fizeram a liturgia, que foi São João Batista, o nosso irmão aqui de comunidade. E também o nosso catequese de adultos aqui, representada pelo Carlos e pelo Ian. E o nosso querido Frutos da Terra. Muito obrigada. Vocês são muito queridos, muito especiais e necessários a esta comunidade. A gente é muito grata a Deus pelo dom de vocês, pelo auxílio de vocês. Estão sempre conosco nas horas que a gente
Muito obrigada. As comunidades, vizinhas que estão presentes, que não estão se identificando, algo que vier de outras comunidades também merece uma salva de palmas bem forte. Agora vem os nossos convites, né? Nossos avisos maiores. Logo depois da celebração, nós teremos o nosso bingo. Nosso bingo não, gente. Todo dia eu faço bingo. Hoje não tem bingo. Hoje é leilão, tá certo? Eu convido a vocês que fiquem um pouco. Vamos para as barraquinhas. Nosso leiloeiro já vem chegando ali. Vamos começar logo em seguida. Não vai ser uma coisa demorada. A gente não tem muito tempo, não vai demorar muito. As nossas esperanças são tantas. Então, quem puder, fique, se sente. Se não está com dinheiro para arrematar, compra um copo de canja, senta, confraterniza. É tão bom a gente ficar junto. É maravilhoso. Isso daí é o que mais compra. E também a gente tem as nossas barraquinhas, que eu acabei de falar, né? As comidas típicas. Vamos lá ver, nos ajudar. Temos também a nossa, como é o nome? A nossa caixinha, que aqui na paróquia, na nossa paróquia, virou moda, viu? Todos os festejos agora a gente tem um sorteio, diversos. Uns fazem o sorteio do padroeiro, da sua capela, enfim, todo mundo faz. Aqui a gente já fez de alguns e hoje, desta feita, a gente fez um kit religioso. A Bíblia dos 170 anos da paróquia, que foi feita personalizada. Uma blusa do São Pedro deste ano, que é essa que eu estou vestindo. Um crucifixo e um copo personalizado de São Pedro. Você vai lá na frente, ali perto das barracas, ou aqui também, a menina está aqui, Vanessa, está aqui, no além da aula. Então aqui logo na saída, tem lá um papelzinho, você vai botar o nome e colocar o valor dentro da caixinha. No último dia, no dia 6, quando terminarmos a Santa Missa, aí o Padre Eudásio faz o sorteio e o Felizardo vai levar o kit completo para casa. E a gente agradece de coração. São esses momentos, esses movimentos que a gente faz que nos ajuda a custear os festejos, né? Então a gente conta. Aí queremos também convidá-los para amanhã. Amanhã nós teremos também a missa aqui, no mesmo horário, novena. Quem vai celebrar amanhã é o nosso conterrâneo daqui, o Frei Francisco, que mora aqui no bairro, inclusive. E logo depois da Santa Missa, nós teremos um momento de música ao vivo com o Ilano, música anos 60. Estão todos convidados. Quem gosta, quem tem mais ou menos a minha idade, ou um pouquinho menos, vai gostar de estar aqui amanhã, se Deus quiser. E segunda-feira, vai ser o terço dos homens da paróquia e vai ser celebrado aqui. É outro motivo de alegria para a gente, porque todos os meses é feito em uma capela diferente. Como nós estamos em festejos, não sei se foi sorteio ou se foi, como é que foi que ficou resolvido, sei que vai ser aqui. Todas as capelas vão estar presentes, o Padre Eudásio celebra, e logo depois nós vamos ter o nosso arraiado com o Padre Pedro. Então é importante que todos estejam presentes. E assim, venham até segunda-feira que eu vou continuar, mas ainda tem mais coisa, não termina não. Ainda vamos ter forró pé de serra, então está muito rico em oração, louvor e animação, que Deus também nos gosta de ver alegre. Obrigada. Esse aqui é o coordenador do texto dos homens aqui da capela, é um deles. Muito bem, então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É o segundo ano que venho celebrar com vocês e é
cada vez mais uma alegria poder partilhar da palavra de Deus com essa comunidade maravilhosa. De modo muito especial a Dona Diva, ela sempre liga para mim, todos os anos, para poder ir nessa celebração. Eu sempre fico muito grato, né, por estar aqui com vocês. Tem algum aniversariante nesse dia de São Pedro? Ou algum Pedro, ou algum Paulo? Se tiver, venha para cá para a gente cantar os parabéns, porque hoje é o dia do onomástico, né? Quem tem o nome Pedro e Paulo, hoje é o dia da gente rezar, porque é o dia daquele santo que dá o nome à pessoa. Tem algum Pedro aqui? Olha, e Paulo? Tem Paulo? Eu vi uns Paulo para cá. Olha o Pedro. Mais olha o Pedro. Tem mais alguém? Ou Paulinha ou Pedrina? Tem alguém? Pedro Lucas, vamos cantar os parabéns? Vamos começar rezando. Que Jesus abençoe estes nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Parabéns! Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Para que nós também sejamos bênção. O Senhor esteja conosco. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, desça sobre nós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Evangelho com a vida. Ide em paz que o Senhor nos acompanhe. Sejamos paz aos nossos irmãos. Ó São Pedro, pedra forte,